Você já percebeu que a maior guerra que a gente enfrenta acontece em silêncio, dentro da mente? Não são os gritos de fora que te destroem. São os sussurros internos, aquelas vozes que soam como suas, mas não são. Pensamentos que surgem do nada. Dúvidas que parecem lógicas, mas carregam veneno. E se eu te dissesse que nem tudo o que passa na sua cabeça vem de você? Existe uma batalha invisível tentando moldar sua identidade, roubar sua fé e distorcer a imagem de Deus em você. Não é só cansaço. Não é só ansiedade. É guerra espiritual. E neste vídeo, você vai descobrir os 7 pensamentos tóxicos que o inimigo planta na sua mente e como destruir um por um com sabedoria espiritual, autoridade bíblica e cura interior. Se você sente que está perdendo o controle da mente, esse vídeo não é um conteúdo, é um resgate. E talvez seja a resposta que você orou ontem à noite. Aperte o cinto. Essa jornada vai confrontar suas crenças, mas vai te libertar por dentro. Você não é suficiente. Comparação e inadequação. Versículo base, 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta. Quantas vezes alguém olhou para o lado e se sentiu menor? Menos talentoso, menos bonito, menos capaz. O pensamento tóxico da inadequação é uma das armas mais sutis do inimigo na batalha da mente. Ele não precisa destruir a sua vida. Basta te convencer de que você não vale nada. E quando isso acontece, a comparação vira prisão. Porque toda vez que você se mede pela régua dos outros, ignora a medida da graça. Essa guerra espiritual não começa com gritos, mas com sussurros. Olha como ela é melhor que você. Você nunca vai chegar lá. Eles não te respeitam porque você não é suficiente. E sem perceber, você começa a se sabotar. Começa a rejeitar o próprio reflexo. Começa a desistir antes de tentar. Isso não é humildade, é cárcere mental. É uma voz espiritual infiltrada que tenta roubar tua coragem antes mesmo da batalha começar. Mas o Espírito Santo libera uma palavra que quebra esse ciclo. A minha graça te basta. Não é sobre merecer, é sobre ser alcançado. A suficiência de Deus cobre cada fraqueza, cada lacuna, cada trauma, cada ferida que você esconde até de si mesmo. O que o mundo chama de falha, Deus chama de espaço para a glória dele habitar. O inimigo grita que você é pouco, mas o céu te chama pelo nome. Cristo te vê por completo. Ele não escolhe os capacitados. Capacita os escolhidos. Quem vive refém da performance esquece que a presença sempre foi o que realmente transformava. Davi não foi ungido por ser forte. Foi escolhido por ser entregue. Gideão não venceu por ser valente, mas por confiar em um Deus que fortalece até o fraco. Por isso, ao invés de se comparar, se conecte. Ao invés de correr para tentar provar valor, se recolha para lembrar quem te deu valor primeiro. Quando a alma se ancora na identidade em Cristo, ela para de mendigar aceitação e começa a governar com autoridade. E é aí que o inimigo treme. Porque quem descobre que é suficiente na graça, se torna perigoso na guerra. Nada vai mudar. Semente de desespero. Versículo base. Lamentações 3, 21-23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse pensamento é sorrateiro. Ele chega nas madrugadas silenciosas, quando a oração parece não passar do teto e os dias se arrastam em círculos. Nada vai mudar. Essa é a mentira que planta desespero. É o veneno que sufoca qualquer expectativa de transformação. O inimigo sabe. Se ele roubar a sua esperança, ele paralisa o seu futuro. A guerra espiritual começa nos pensamentos, mas afeta suas decisões, suas orações, sua fé. Quantas vezes você já sentiu como se estivesse preso em um ciclo sem fim? Um casamento que não avança, um sonho que não se realiza, uma cura que não chega. E tudo parece girar no mesmo ponto de dor. É aí que a mentira se fortalece.
Nada muda porque Deus te esqueceu. Mas aqui está a verdade que confronta o engano. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando tudo parece escuro, o segredo não é olhar para frente, é olhar para cima. É lembrar quem Deus é. Quando Jeremias escreveu isso, ele estava em ruínas, literalmente. Mas mesmo cercado de morte, ele decidiu lembrar da vida. Porque esperança não nasce de circunstâncias, nasce da memória espiritual. É como um fogo antigo reacendido pelo vento da fé. Você se lembra daquele livramento que não fazia sentido? Daquela porta que abriu quando todas fecharam? Se Deus já fez antes, por que não faria de novo? Quem acredita que nada vai mudar, para de orar, para de agir, para de viver. Mas quando você decide acreditar de novo, algo muda dentro, antes mesmo de mudar fora. Esperança é um ato de guerra. É a resistência da fé contra as vozes da desistência. É você crer mesmo quando tudo grita fim. E é nessa hora que o céu se inclina. Porque Deus nunca desiste de quem ainda espera nele, por mais fraca que pareça essa esperança. Você está sozinho. Mentira de isolamento. Versículo base, Hebreus 13:5. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é uma das mentiras mais cruéis do inimigo. Fazer você acreditar que ninguém se importa, que ninguém vê, que até Deus se afastou. A batalha na mente começa a sussurrar. Você está por conta própria. E com isso, a alma se cala. O isolamento emocional se transforma em cárcere espiritual. Mas Deus nunca desenhou você para caminhar só. Desde o Éden, a presença sempre foi a resposta. Nunca te deixarei. Essa não é uma promessa simbólica. É aliança eterna. Às vezes, o silêncio parece prova de ausência. Você ora, e tudo continua igual. Chora, e ninguém responde. Mas é justamente nesses momentos que a presença se revela de forma mais íntima. Elias fugiu para uma caverna, achando que era o último, e foi ali, na solidão, que ouviu a voz suave de Deus. Paulo foi preso, açoitado, ignorado, mas foi nesse cativeiro que escreveu palavras que até hoje libertam pessoas. O inimigo quer te isolar, porque sabe que na comunhão, você se fortalece. A cura interior começa quando você rompe com essa mentira. Não aceite mais viver como quem foi esquecido. Ore mesmo sem forças. Fale mesmo se achar que ninguém escuta. Porque o céu te ouve, Deus vê. E tem gente orando por você sem nem te conhecer. Tem promessas sendo liberadas por intercessores que nunca ouviram teu nome. Você não está sozinho, está sendo sustentado por mãos invisíveis. E essa certeza precisa ser mais alta que o eco da solidão. Você errou demais para ser usado. Culpa paralisante. Versículo base. Salmo 103:12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Essa acusação não vem de Deus, vem do acusador. O inimigo adora reciclar erros antigos e jogar na tua cara como se fosse tua identidade. Ele sabe que a culpa paralisa, trava a oração, contamina a autoestima e impede o propósito. Mas a verdade é que não existe guerra espiritual mais poderosa do que a que Jesus já venceu na cruz. O sangue não cobre só pecados leves, cobre passado, queda, vergonha e toda a dor que o inimigo tenta usar contra você. Davi adulterou, mentiu, matou e ainda assim foi chamado homem segundo o coração de Deus. Pedro negou o próprio Cristo, e mesmo assim foi usado para edificar a igreja. A Bíblia não é um livro de perfeitos, é um livro de redimidos. O Salmo 103 não dá espaço para condenação. Ele afasta de nós as transgressões. Isso não é metáfora, é decisão divina. Quando Deus perdoa, Ele não arquiva o erro, Ele apaga. Ele escolhe esquecer aquilo que o diabo vive tentando lembrar. Se a voz que te acusa ainda está viva dentro de você, é hora de substituí-la. Declare com firmeza: eu sou nova criatura. A culpa não tem mais autoridade sobre a sua história. A graça não apenas limpa,
reposiciona. Deus não apenas te perdoa, Ele ainda escolhe te usar. E mais, Ele transforma os teus piores dias em plataforma para alcançar outros, porque é justamente das tuas feridas saradas que virá cura para outros, e talvez esse seja o motivo pelo qual o inimigo te acusa tanto. Ninguém se importa com você. Rejeição emocional. Versículo base. Isaías 49, 15, 16. Ainda que uma mãe se esquecesse do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Essa é uma das mentiras mais cruéis do inferno. Você é invisível. Ninguém te ama de verdade. E quando essa semente entra, ela contamina tudo: relacionamentos, identidade, propósito. A pessoa começa a se calar, a se afastar, a se convencer de que é um peso, um incômodo, alguém fácil de ser descartado. A dor da rejeição emocional não é só silêncio, é um grito abafado que vai matando por dentro. Mas Deus interrompe esse ciclo com uma declaração radical: eu jamais me esquecerei de ti. Ele compara seu amor com o de uma mãe. E mesmo que a mãe falhe, Ele não falha. Você foi escrito na palma da mão dele. Isso não é romantismo bíblico, é realidade espiritual. Você não é um número. Você é lembrança constante no coração de Deus. E quando o mundo te esquece, Ele te chama pelo nome. É por isso que na guerra espiritual, a cura interior começa na reconexão com a identidade em Cristo. Porque quem entende o quanto é amado, já venceu metade da batalha na mente. Se hoje a solidão grita, responda com adoração. Se a rejeição bate, ore como quem sabe que tem um Pai presente. A libertação emocional começa quando você entende: você nunca foi desimportante, apenas foi ferido. Mas agora, está sendo restaurado. E o curioso é que muitas vezes, quem mais foi rejeitado é exatamente quem Deus escolhe para curar os outros. Pessoas quebradas se tornam pontes, e a dor que parecia te excluir será o elo que vai incluir muitos no amor de Deus. Você é o problema. Identidade distorcida. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Essa é uma arma silenciosa. O inimigo não precisa te destruir se conseguir te convencer de que você é defeituoso. Você é o problema. Essa sentença vira lente. Tudo o que você toca parece dar errado. A mente começa a se sabotar. A alma se encolhe. E até o que Deus chamou de propósito parece peso. O ataque aqui não é contra a tua situação, é contra a tua essência. Mas o céu declara outra verdade. Você é feitura divina. Você não foi um acidente espiritual. Não é um projeto com defeito. É obra-prima. É criação com intenção. Deus não errou no teu desenho. E se Ele te formou em Cristo, então o inimigo não tem autoridade sobre o teu molde. Tudo o que hoje está torto Ele pode endireitar. Tudo o que foi distorcido, Ele pode restaurar. A identidade em Cristo é a chave da libertação emocional. Porque quando você entende quem é, para de viver refém do que fizeram contigo. O passado perde força, a opinião dos outros perde o trono, e as vozes espirituais que te acusavam se calam diante do sangue que te lavou. E se você achava que era o problema, prepare-se. Você é parte da solução. E talvez seja por isso que o inimigo te atacou tanto. Ele viu o potencial antes de você enxergar. Ele tentou deformar o que Deus projetou para transformar. Mas hoje a verdade está sendo restaurada. Você não é defeito. Você é propósito. Não adianta orar. Ataque direto na fé. Tiago 5,16. A oração do justo é poderosa e eficaz. Essa mentira é estratégica. O inimigo não quer apenas roubar sua fé. Ele quer silenciar sua oração. Não adianta orar. Ele sussurra. E aos poucos, você ora menos. Depois, para de orar. E quando o céu parece mudo, o inferno se aproveita. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. Muitas vezes, é preparação. É no silêncio que a raiz da fé se aprofunda.
Tiago não diz que a oração pode ajudar. Ele diz que é poderosa e eficaz. Isso significa que enquanto você ora, há algo acontecendo. Mesmo que você não veja, mesmo que não sinta, mesmo que pareça repetitivo. A guerra espiritual responde a vozes alinhadas com o céu. E a tua oração é uma flecha lançada contra os pensamentos tóxicos que tentam te paralisar. A oração não muda só as circunstâncias, muda você. Cura interior começa com um coração derramado. Libertação emocional começa com uma oração honesta, mesmo que chorada. Quando você ora, os céus se movimentam, os anjos recebem ordens e cadeias invisíveis começam a enfraquecer. Se o inferno está tentando te convencer a parar, é porque ele sabe que tua oração já está funcionando. A dúvida diz pare, a fé diz continue. Porque na oração constante, até o impossível começa a se curvar. Não é sobre orar bonito, é sobre orar crendo. O céu não precisa de performance, só precisa da tua voz. Agora que você conhece as estratégias do inimigo, a pergunta é direta. Vai continuar aceitando essas mentiras como se fossem suas? Você não foi criado para viver refém de vozes espirituais mentirosas. Você foi chamado para viver em liberdade, com uma mente renovada e uma identidade inabalável em Cristo. Mas nada muda se você não se posicionar. Vai alimentar o medo ou a fé? Vai repetir o ciclo ou quebrar agora? Essa guerra espiritual exige uma resposta, e começa na mente. Qual dessas mentiras mais tentou se alojar em você? Qual desses pensamentos tóxicos mais te confrontou hoje? Comenta aqui embaixo. Eu quero orar com você e por você. E se essa palavra falou com tua alma, envia para alguém que está precisando de libertação agora. Tem gente à beira do colapso que só precisa de uma verdade para recomeçar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e esteja aqui nos próximos vídeos. Essa guerra é diária. Mas com a mente certa, você vence todo dia.